um gesto aqui, dando um exemplo, aí você consegue ter uma compreensão melhor, né? Você que está aí pela AM 890, na Mata Norte, nos escutando com qualidade, na AM 890. Está pelo aplicativo da Rádio Tamandaré em qualquer lugar do Brasil e ou do mundo. Compartilhe o link, inclusive, tá ok? E agora estou, como já disse, pelo Instagram da rádio. Segue também a Rádio Tamandaré nas suas redes sociais. E estou também pelo Acorda Bênção no Facebook, material que vai para o canal no YouTube. Dando sequência à nossa abordagem do livro de Apocalipse, que eu pensei ia dividir o capítulo 2 em 3 partes, porque é a igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Aliás, 4 partes, porque tem a igreja também de Tiatira, mas, pela misericórdia do Senhor, estamos na terceira parte do capítulo 2. E vamos ler o versículo 8 ao versículo 11, concernente à igreja de Esmirna. E a anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Louvado seja Deus. Bem, eu preciso lembrar novamente que essas igrejas eram igrejas verdadeiras, reais, não eram fictícias, não eram simbólicas. Se bem que o livro de Apocalipse ele tem exatamente suas linhas de interpretação que precisamos considerá-las hermeneuticamente falando, para que em determinados trechos nós possamos entender quando há uma literalidade, há um simbolismo, há um registro histórico e há uma realidade para aplicarmos em nossas vidas. O livro de Apocalipse, ele tem essas linhas de interpretação, que é a histórica, a literal, a simbólica. Amém? E nós precisamos ter essa flexibilidade hermenêutica para não levar também tudo ao pé da letra. Quando, por exemplo, fala de uma estrela que caiu do céu na terra. Caiu uma estrela do céu na terra, acabou a terra. E aí não tem mais nada para continuar na história. Então aí é uma linguagem simbólica. Como nós temos, louvado seja Deus, momentos que são relatados, voltados para a historicidade. E temos também o aspecto
cronológico de Apocalipse, no sentido não necessariamente da ordem, mas no sentido de tempo, né? O pretérito, que é o passado, o presente e o futuro. Como, por exemplo, aqui nessa tribulação de 10 dias, isto para a igreja de Esmirna, refere-se ao momento que a igreja viveu, historicamente falando, no momento em que a igreja ela sofreu uma perseguição, no momento em que o Império Romano reinava, e sujeitou a igreja a esta perseguição, até porque em Esmirna havia uma adoração voltada para o império. A Esmirna era um centro de culto imperial de Roma. E essa tribulação de 10 dias refere-se a uma perseguição intensa no tempo de Nero, ao reinado de Diocleciano. Mas eu preciso lembrar aos irmãos, como já disse, que essas igrejas, mesmo sendo elas reais, verdadeiras, e não só haviam essas 7 igrejas, haviam centenas de igrejas. Na época apostólica, o mundo de então chegou a ser evangelizado. Na era apostólica, o mundo de então chegou a ser evangelizado, né? Precisamos considerar que essas igrejas, em Apocalipse, elas ocupavam a região que agora faz parte da Turquia Ocidental. E não só haviam essas 7 igrejas, haviam centenas de igrejas. Mas essas igrejas, elas trazem traços da personalidade de nós todos como grupo, como ajuntamento, como coletividade, que eu já tenho dito aos irmãos que a igreja fala de coletividade. Tiremos por 1 Coríntios capítulo 12, que fala que a igreja é um corpo com muitos membros, né? Mas fala desses traços de personalidades de nós todos como indivíduos. Lembrando que cada um de nós, voltando a 1 Coríntios 12, somos membros deste corpo, né? Então nós somos indivíduos, no sentido da individualidade de cada um de nós, da subjetividade, que é o termo usado aí nos dias de hoje. Por conta dessa singularidade, eu sou eu, você é você. E essas igrejas trazem esses traços não só de personalidade, como concomitantemente de atitudes, de comportamento, de ação, de reações. Amém? É importante frisar isso. Ou seja, esta palavra é para mim, esta palavra é para você, esta palavra é para nós. Amém, bênção? Louvado seja o nome do Senhor. E nós tratamos da igreja de Éfeso,
e agora vamos tratar da igreja de Esmirna, que ficava a aproximadamente 56 quilômetros ao norte de Éfeso. Louvado seja o nome de Jesus. E o anjo da igreja, lembrando, fala do líder que respondia pela igreja no sentido de não mediar, ser pastor, porque o anjo da igreja aqui se refere ao que exercia o episcopado, né? Não era um anjo, como eu disse, na abordagem ainda, a segunda abordagem do capítulo 2, não era um ser espiritual, como são os anjos. Não era nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum anjo. Porque os anjos, eu até sugeri, quem quiser, tá lá no YouTube, Acorda a Benção, tá aqui no YouTube, porque se tá, vai pro nosso YouTube. Eu dei uma aula sobre angelologia, tá aí no YouTube, Acorda a Benção, a abordagem mais recente, a do dia 21. Dia 21? Do dia 20. Os anjos, eles são seres espirituais, e eles assumem diversas formas. Né? E aí, esses anjos, que se refere às igrejas, aqui em Apocalipse, não são esses seres espirituais que estão a serviço de Deus e da gente. Deus criou os anjos para servi-lo e nos servir. Por isso que está escrito: darás ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Né? Tem os serafins que vivem diante de Deus, adorando, reverenciando, exaltando a santidade do Senhor. Mas tem os arcanjos, tem os querubins, que a gente vê eles em batalha, né? O serafim com a espada desembainhada lá no Éden. Temos o arcanjo Miguel, que lutou com Satanás por causa do corpo de Moisés. E aí temos esses seres espirituais que servem a Deus e servem a nós, seres humanos, amando do Senhor. Não é amando da gente, é amando do Senhor. Que não são para serem adorados. Não são para serem adorados. Eu fiz uma abordagem sobre isso já aqui, de volta na Rádio Tamandaré, e da carta de Paulo aos Coríntios, que eu, quando voltei para a Rádio Tamandaré, agora em março de 2025, eu dei sequência a essa abordagem de Coríntios, e já estamos em Apocalipse. Está tudo aqui no Instagram da rádio. Outro detalhe que eu quero pontuar aqui sobre os anjos é que, além deles não serem adorados, não devem ser adorados, eles são diferenciados de nós porque eles são, como eu disse, assumem várias formas, são velozes, não é? São seres assexuados, não existe anjo, não existe anja. São seres espirituais. Eles não têm sexo. A palavra de Deus até diz, Jesus disse aos saduceus, que quando nós ressuscitarmos, nós seres humanos, seremos semelhantes aos anjos, não nos casaremos, nem nos daremos a casamento, porque seremos seres assexuados. Mas tem um detalhe: terça parte da população angelical se rebelou junto com aquele que assistia diante do Senhor. O nome dele era Lúcifer. Não tenha medo desse nome. Esse nome significa querubim ungido. O nome dele hoje é Satanás, diabo.
É tentador, acusador, caluniador, é o nosso inimigo, é adversário, é o ladrão, enfim. Terça parte, olha que são muitos anjos, né? Terça parte é feito uma correlação com as estrelas do céu, aquela que um corpo celeste que o Senhor mandou Abraão contar, e Abraão perdeu as contas. O Senhor disse assim: vai ser a tua descendência. Essa parte é muita coisa. Por exemplo, quando se fala de legião, se fala ao quantitativo de soldados romanos, que corresponde de 6 a 12 mil soldados. Então, quando o demônio se identifica lá para Jesus no Gadareno, ele diz assim: somos uma legião, porque somos muitos. Então vejam que são seres espirituais que podem se amultuar assim em uma vida. É bronca, não é? E aí o que eu quero pontuar é exatamente isso, que os demônios não são espíritos humanos desencarnados. Os demônios são anjos que foram expulsos do céu. Por isso que quando a gente está lidando com uma entidade maligna, a gente não está dando com ninguém fraquinho. A gente está dando com seres espirituais que são fortes, poderosos, porém, maior que está conosco. Amém? Eu digo às pessoas: não tenha medo do inimigo. Ao contrário, a palavra de Deus diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas também não o subestime. E aprenda o que Judas, não o Iscariote, Judas lá que escreve Apocalipse, que vem antes de Apocalipse. Não é para ter medo nem reverenciar Satanás, mas não subestima ele, não é? E entenda, é importante que você leia o livro de Judas. É o livro que só tem um capítulo e antecede o livro de Apocalipse, porque diz a palavra de Deus que na ocasião em que, observe aí, está aí essa abordagem aqui, né, que eu já fiz. Observe que diz que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Porque eu vejo até nos dias de hoje muita gente dizendo: Satanás está debaixo dos meus pés e pisa na cabeça do diabo e fica tirando onda. Não sabe com quem está lidando. Não sabe com quem está lidando. É para eu ter medo de Satanás? Não, pastor. Irmão, não é para ter medo. Mas deixa ele para lá. Agora, se ele vir para cima de tu, aí tu, em nome de Jesus, bate em retirada. Mete a palavra de Deus para cima dele, que é a espada do Espírito. Amém. Porque tem lugares que a turma diz que está cultuando a Deus, invocando Satanás, para poder expulsar da vida. Não precisa disso, não. Ele já vem sem ninguém chamar. Ele é metido, ele é ladrão. Ele entra sem ser pela porta. Para que está chamando o diabo? E uma pessoa endemoniada, ela fica em um sofrimento muito grande. Uma pessoa endemoniada, ela fica em tormento muito grande. Para que está invocando demônio? Para entrar na pessoa, para pretender expulsar. Não, pelo amor de Deus. Não entra nessa vibe, não. Porque o demônio já entra nas pessoas, a gente chamar, se a gente invocar, se a gente mandar. Imagine chamando, mandando. Pelo amor de Jesus. Isso aí a gente não aprendeu com Jesus Cristo, não. Mas tem uma série de supostos ministros que aprenderam isso, não sei em que escola. Essa não foi a escola de Jesus. Garanto isso. Mas vamos lá. Pontuando sobre os anjos, mas o que eu quero sempre frisar é que essas igrejas trazem traços de personalidade, de comportamento, de atitude da gente. Os anjos já definimos. Mais uma vez, a gente precisa agora lembrar que quem fala para a igreja
não é? Quem fala para a igreja é o próprio dono da igreja. E quem é o dono da igreja? Jesus. Amém? Jesus é o dono da igreja. Porque a igreja somos nós. Jesus é o meu dono, é o teu dono. Somos propriedade do Senhor, como está escrito em 1 Pedro. Somos herança do Senhor. Veja a identificação. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem está falando é Jesus. Amém? Ao líder da igreja, ao pastor da igreja, ao anjo da igreja. Sim, eu quero voltar a lembrar que quando eu falei que é o líder espiritual, não que seja a pessoa que tenha essa autoridade que estão alegando por aí hoje e usam um termo de cobertura espiritual ou cobertura ministerial. A turma inventa cada coisa. A turma inventa cada doutrina. E agora se fala dessa superioridade eclesiástica, para que outra pessoa esteja debaixo da autoridade dela. Pelo amor de Deus. Um irmão uma vez me procurou e disse: pastor Amaro, eu queria estar debaixo da sua autoridade espiritual. Eu digo: irmão, pelo amor de Jesus, da minha mesmo não. Procure estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, porque é em nome de Jesus que você deve orar pelas pessoas. É em nome de Jesus que o demônio sai. É em nome de Jesus que o doente é curado. Está debaixo da minha autoridade nenhuma, não. Eu já dependo do Senhor. Poxa. Porque tem esse movimento. Tem esse movimento aí neopentecostal dessas igrejas com um pentecostalismo moderno, né? Uma linguagem diferenciada para ruim, porque estão ensinando, inclusive estão ensinando o que já era uma prática lá na igreja de Éfeso, porque nada impede da gente voltar, né, a uma carta que a gente já abordou. Quando, por exemplo, o Senhor glorifica a atitude da igreja, que, deixa eu achar aqui o versículo, versículo 6, que odiava as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio, o Senhor disse, porque era um grupo que tratava de promover uma espécie de hierarquia eclesiástica. Era uma seita que promovia as pessoas. Por isso que eu defendo e sempre defendi nas minhas abordagens, que disse na abordagem do capítulo 2, parte 2, que não existe essa escadinha eclesiástica de auxiliar para poder ser diácono, para poder ser presbítero, para poder ser evangelista, para poder ser pastor. Isso é invenção dos homens. E tem um dito que ser pastor não é cargo, ser apóstolo não é cargo, ser presbítero não é cargo. Isso são funções eclesiásticas. Cargo inspira destaque. E o único que merece destaque é Jesus. Esse negócio de grandeza eclesiástica, à luz da Bíblia, não existe. O Senhor, ao contrário, diz assim: quem quiser ser o maior, seja como servo. Os discípulos chegaram para Jesus questionando quem seria o maior entre eles. Aí Jesus disse assim: entre os gentios existe esse tipo de coisa. Entre os gentios. Aí você: sim, pastor, mas nós somos os gentios. Mas agora nós somos Israel de Deus. Igreja é outro nível. Igreja é outro nível. Igreja já deixou de ser gentil. Igreja é Israel de Deus pela fé. Amém? Igreja é Israel de Deus pela fé. Aí essa briga de posição, né, que os discípulos questionaram. Uma mulher chegou e disse: Senhor, põe meu filho à tua direita. É assim não. Lucas capítulo 22. É importante, povo de Deus, entender essas coisas. Versículo 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores.
Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ou seja, eu estou aqui falando, eu sou pastor Amaro, você de repente não é pastor, não é nenhuma pessoa que exerce uma função eclesiástica. Eu sou pastor. Aí eu estou dando de comer a você aqui a palavra de Deus. Quem é o maior? É você que está comendo ou eu que estou lhe servindo? É você que está à mesa comendo. Entende? Aí eu sou o pastor. Eu sou o pastor. Nessa relação eu sou o quê? O menor. Aí tem pastor que bota na cabeça que é grande, e ficou essa coisa no meio dos irmãos. Porque Deus me colocou no meio dos grandes, como se ser pastor fosse coisa grande. Não, irmão, para com isso. Há uma perversão nesse conceito, e que, pela misericórdia de Deus, estamos aqui na direção do Senhor para corrigir, né? Para reeducar. O Senhor me deu esse ministério de reeducar o povo bíblica e teologicamente, doutrinariamente. O Senhor me deu essa missão. Eu já percebi faz um tempinho, pela misericórdia. Porque nós não somos mediadores. O sacerdotalismo foi abolido quando Jesus assume forma humana, e principalmente quando morre. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Há um só mediador, disse o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, essa supremacia que estão dando aí ao clero, isso é obra dos nicolaítas. E o Senhor reprova essas obras. Não? Era um grupo que além de advogar a licenciosidade, né, pregava o amor livre. Era um grupo que tinha essa ostentação de promoção hierárquica, eclesiástica, hierarquia, né? Posição, grandeza. Pronto. Obra dos nicolaítas. E essa obra dos nicolaítas permanece em nosso meio muito grande, né? Aí tem pessoas que se revoltaram tanto com o elemento pastor, por causa de pastores que deixaram subir para a cabeça a ostentação, o poder. Aí tem irmão que se revolta com tudo agora que é pastor e diz assim: não estou comendo nada de pastor nenhum. Tem até movimentos que não aceitam o pastoreado, mas o pastoreado é bíblico. O pastoreado é bíblico. Aí as pessoas preferem gerar detrimento à palavra de Deus por causa do erro de fulano e beltrano do que ficar com a palavra. Por isso que eu menciono sempre Romanos 3, verso 3, que o Senhor não tem nada a ver com a infidelidade, com a incredulidade, com o erro, com o pecado, com a safadeza de ninguém. Não gere detrimento à palavra de Deus, nem por causa dos seus erros e muito menos por causa de erros alheios. Isso é com relação ao pastoreado, isso é com relação ao dízimo, porque fulano rouba o dízimo, porque fulano não administra direito o dízimo. Isso não dá o direito de você deixar de ser dizimista. Porque fulano não é crente exemplar, não é crente de testemunho. Isso não dá o direito de você ser um descrente. Isso não dá direito de você ser um descrente. Lembre-se de Romanos 14, 12. Você vai dar conta de você mesmo a Deus. E fixe isso aí também em sua mente. Romanos
14:12 e Romanos 3:3. Fixa isso aí, irmão. E procura estar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E olhar para Jesus é converger, é voltar as atenções para a Escritura Sagrada. Porque se você não crê, como diz a Escritura, você não tem o Espírito Santo. Está lá em João 8:32. João 8:32, deixa eu ver. Se você não crê, como diz a Escritura, você não tem o Espírito Santo. Isso é forte. João 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. E o versículo 39 diz que é o Espírito Santo. Então, se você não crê, como diz a Escritura, você não tem o Espírito Santo. Isso é muito forte. Então, quem fala é Jesus, o primeiro e último que foi morto. O primeiro e último é um dos nomes do Senhor no Velho Testamento. Lá aparece como Jeová. Fazendo-se uma exegese do nome Jeová, chega-se a uma conclusão final, que significa aquele que era, que é e que há de ser. Isso é o indicativo à eternidade absoluta de Deus, e que não tem princípio, que não tem começo nem fim. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O ômega é a última letra do alfabeto grego. Amém? Louvado seja Deus. Que foi morto e reviveu. Quem foi morto? Jesus. É importante entender que Deus não morre. Por isso que ele assumiu forma humana. E aí quando ele recebe forma humana, ele recebe o nome de Jesus para morrer por nós. Como está escrito em Hebreus 10, corpo vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E reviveu, ou seja, ressuscitou. Jesus não permanece morto. Ele ressuscitou. E esses dois eventos são cruciais para o plano salvífico, para a nossa fé, para a nossa certeza. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria perdão para pecados, não haveria cura para enfermidades. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria paz que excede a todo entendimento. Se Jesus não tivesse morrido, a luz não iluminaria, o sal não salgaria, o doce não adoçava. Amém? Se Jesus não tivesse morrido, o fármaco não faria efeito, os fitoterápicos não faziam efeito, os naturais não fariam efeito. Se Jesus não tivesse morrido, um abraço não fazia bem. Se Jesus não tivesse morrido, colocar a cabeça no peito de alguém não faria bem. Porque essas coisas fazem bem, né? Se Jesus não tivesse morrido, um sorriso não faria bem. Se Jesus não tivesse morrido, o acolhimento não adiantaria de nada. A morte de Jesus na cruz desfez toda a maldição do pecado. A morte de Jesus, do jeito que a desobediência do homem atraiu para a vida humana toda a sorte de mal, de miséria e do que não presta, a morte de Jesus aniquila tudo isso. Por isso que nós precisamos passar pelo Calvário, para nos livrar de toda a maldição causada pelo pecado. Por isso que quem passa pelo Calvário, mesmo sendo dessa estrutura corruptível, mas passa a viver eternamente. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E aí ele ressuscita para a nossa justificação, como Paulo disse aos Coríntios. E se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação, vã seria a nossa fé, porque aí a gente estava falando de um defunto. E quem morreu não pode fazer nada. Pedro morreu, Paulo morreu, José morreu, João Batista morreu, Maria morreu. E estão esperando o toque da trombeta. Eles não ouvem, eles não veem, eles não falam, eles não fazem nada por nós. Quem estiver invocando Pedro, Tiago, João, Maria, sei lá quem, está perdendo tempo. Porque essa turma está morta.
Ele está esperando Jesus vir buscar a igreja para ressuscitar. Aleluia. Mas Jesus Cristo, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Passou 40 dias com os discípulos, foi assunto aos céus, se faz presente pelo Espírito Santo, porque ele é Espírito. Ele se faz presente pelo Espírito, que a gente chama e conhece comumente como Santo, porque é ele desencarnado. É importante entender isso. Eu tenho uma aula a minha primeira aula da escola, você pode botar no YouTube, Escola Dominical na Madrugada. Pode botar aí, Acorda a Bênção, Escola Dominical da Madrugada. Eu estou dando aula na madrugada de domingo no YouTube, Acorda a Bênção. E eu falo sobre isso aí. A minha primeira aula é sobre isso. A primeira aula é sobre isso, não. A segunda aula é sobre isso. Sobre teologia propriamente dita. Eu falo sobre Deus. Para efeito pedagógico, eu separo Deus, Jesus e Espírito Santo. Mas é importante entender que é uma pessoa só. Amém? Aleluia. E ele se faz presente pelo Espírito. Por que santo? Porque nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por Jesus ter morrido e ressuscitado, é que existe solução, é que existe vitória para nós. Ainda ontem, porque eu vou explicar o detalhe de hoje, porque isso fica salvo aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Hoje é sexta-feira. Ontem à noite, mesmo com a minha avó ainda na unidade de terapia intensiva, eu estava lá na unidade de pronto-socorro e vi saindo duas pessoas. Cheguei para elas, porque a gente mexe um pouco na área de saúde, e vi que a mulher não estava tão bem. Eu disse, só tem certeza que está bem para ir para casa assim? É melhor ficar em observação aqui, não? Não, já fizeram os procedimentos. E ela disse, pelo que eu entendi, ela tinha tentado contra a própria vida dela. E eu disse para aquela senhora, não precisa fazer isso. Jesus tem solução. E é isso que eu quero dizer a você. Jesus tem solução para o teu problema. E eu dizia para aquela jovem senhora, não há problema que Jesus não resolva. Não há enfermidade que Jesus não cure. Não há necessidade que Jesus não supra. Não há pecado que Jesus não perdoe. Jesus morreu e ressuscitou, por isso há solução para tudo. Há solução para a tua vida, meu irmão, minha irmã. A solução para a tua vida. Se credes, verás a glória de Deus. Fica no teu lugar de homem de Deus. Fica no teu lugar de mulher de Deus. Orando, entregando ao Senhor, pedindo direção ao Senhor. Aleluia. Porque a solução há jeito. Ao Senhor disse à igreja de Esmina, eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Ora, eu sei as tuas obras. O Senhor estava mostrando para a igreja de Esmirna que havia uma intimidade com ela. O Senhor estava por dentro da situação. Eu quero dizer a você que Jesus quer ser íntimo seu. Jesus quer ser íntimo seu. No sentido de você responder ao Senhor. Me ajuda de novo nessa palavra, que às vezes eu me engasgo com ela. É o feedback. Disse certo, não foi? Amém? Você precisa dar esse feedback. Aqui eu dizia feedback. Feedback era um pedaço de coisa. Vai pelo que escuta, não lê direito, preste atenção, fala errado, né? Entende? Você precisa dar resposta positiva ao Senhor. Porque no que depender do Senhor, meu irmão, minha irmã,
A relação entre nós estava resolvida. O problema está em nós. Procure estreitar a sua relação com Jesus. O nosso maior problema é esse, distanciamento do Senhor. E somos nós quem nos distanciamos do Senhor. Não é o Senhor quem se distancia de nós. Está escrito que Ele não nos deixa, somos nós quem o deixamos. Ele não se afasta de nós, somos nós quem nos afastamos dele. E aí está o nosso problema. Aí está o nosso problema. Busque ao Senhor. Foi uma palavra que eu recebi no começo deste ano. É mais do que nunca tempo de buscar o Senhor. Não precisa ir muito longe, não. É importante congregar. Hebreus 10, 25. Não pode deixar de congregar. Mas não precisa ir muito longe, não. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E é importante você entender, saber, crer que você é templo do Espírito Santo. Ele não só está com você, ele habita em você. Aleluia. Eu sei as tuas obras. E tribulação. Tribulação é outro nível de tristeza, né? Ou de tristeza não, de conflito. Conflito. Tribulação, porque vem aí a grande tribulação, né? São situações turbulentas, tempestuosas, assim, em nível, né? Em alto nível, tribulação. E pobreza. A pobreza da igreja de Esmirna não era uma pobreza espiritual. Mas deixa eu dizer assim a você. Aqui, entre parênteses, em algumas Bíblias tem és rico. Porque a palavra pobre lembra de Lázaro. Lázaro significa pobre. A pobreza, por exemplo, lá das bem-aventuranças, é ser humilde. Porque a pobreza, segundo o mundo, é uma pessoa que é pessimista, negativista, suicida, enfim, pessoa para baixo. O mundo define assim. Só que o nosso conceito não deve ser a luz do mundo, deve ser a luz da Bíblia. A Bíblia deve ser a nossa referência. E pobre significa humilde. Não é? Só que essa pobreza aqui da igreja de Esmirna era uma pobreza econômica mesmo. Era uma igreja estilo Amaro Correia, sem dinheiro. Entendeu? Mas era rica. O Senhor diz. Por que era rica? Porque quem tem Jesus tem tudo, né, irmão? Quem não tem Jesus não tem nada. A blasfêmia dos que se diziam judeus. Blasfêmia é resistência. Em outro momento eu falo sobre blasfêmia, sobre o Espírito Santo, porque o tempo não vai me ajudar hoje. Mas a blasfêmia é resistência. Em resumo. Então blasfemar contra o Espírito Santo é resistir o Espírito. Bom, está falado. Dos que se diziam judeus e não eram. Observe que tanto a igreja de Éfeso como a igreja de Esmirna tinha um filtro. Coisa que está faltando para nós, né? Nos dias de hoje. Eram sinagoga de Satanás, porque sinagoga era um centro onde havia os debates, as discussões, as teses, as ideias. As sinagogas que, na época do cativeiro babilônico, eram os lugares onde o povo de Israel adorava, o povo hebreu adorava. Sinagoga de Satanás significa dizer o cérebro do capeta, entende? Mas o Senhor adverte a igreja: não tema das coisas que hão de acontecer, que há de padecer. E aí é vaticinado a investida do adversário, como já disse, algo que aconteceu na época, né, em que Nero empreitou uma perseguição até o reinado de Diocleciano, segundo os historiadores, aos cristãos nessa época. Mas o Senhor lhe disse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa de vida.
a coroa da vida. Essa palavra de ser fiel até a morte é uma palavra direcionada a nós. Então observe que esta carta ela é específica para a igreja de Esmirna, mas ela é também atemporal, porque ela serve para nós nos dias de hoje, de cuidar de sermos fiéis até a morte, para termos a coroa da vida. A coroa da vida é a vida eterna. Amém? É a vida eterna. Louvado seja Deus. Bem, toda a carta termina com essa expressão: ao que vencer, né? Ao que vencer. Observe que aqui a igreja de Esmirna, o benefício é acrescentado, porque na igreja de Éfeso foi acrescentado o comer da árvore da vida. Na igreja de Esmirna é acrescentado o não sofrer o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Ou seja, juntando o versículo 10 com o versículo 11, aquilo que o pastor Amaro sempre diz: seja crente para ir morar no céu. Porque se não for crente para ir morar no céu, está perdendo tempo. Se não for crente para ir morar no céu, você olha para a direita, olha para a esquerda, você perde o foco. Se não for crente para ir morar no céu, você se perde em você mesmo, se perde neste mundo. Olha, se esta palavra não mexeu com você, o que você ouviu foi a voz do pastor Amaro Correia, o pastor que vos fala. Mas se essa palavra trouxe para você algum consolo, alguma exortação, alguma edificação, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.